Alegria estar aqui no primeiro dia do Seminário Mariano. É uma grande alegria. Eu estou aqui com o pé quebrado, mas a boca está aqui, né? Então, o Senhor me chama, estou aqui com muita alegria, viu? E confirmando aqui a profecia e também o que a recordação que a Alessandra fez daquela passagem, é com ela mesmo que eu quero começar essa pregação de hoje. Gostaria que vocês pegassem o Evangelho de João, o capítulo 19, de 25 a 27. João 19, 25 a 27. Hoje nós temos aqui várias imagens de Nossa Senhora, né? Cantamos músicas marianas. Que será que Deus quer falar, né? Deus está falando, né? O Senhor não fala através só da pregação, o Senhor está falando, né? Desde quando teve a moção para preparar as pregações, a escolha dos temas, o Senhor quer falar conosco. Então estejamos atentos, né? Ao que o Senhor quer falar para nós. Então vamos lá. Junto à cruz de Jesus estavam de pé sua mãe, a irmã de sua mãe, Maria, mulher de Cleofas, e Maria Madalena. Quando Jesus viu sua mãe e perto dela o discípulo que amava, disse à sua mãe: mulher, eis aí teu filho. Depois disse ao discípulo: eis aí tua mãe. E dessa hora em diante, o discípulo a levou para a sua casa. Quantas vezes nós já escutamos essa passagem, hein? Quantas vezes? Mas hoje assim o Senhor colocou no meu coração da gente fazer uma reflexão sobre o que quer dizer o discípulo a levou para a sua casa. Vamos repetir essa passagem, esses versículos. E quando chegar a hora do discípulo, você vai falar o seu nome. Pode ser? Você é discípulo de Jesus? Pelo menos estamos tentando ser, né? Então a gente vai ler assim, tá bom? Quando chegar essa parte que ele diz assim: e dessa hora em diante, Sandra a levou para a sua casa. E você vai dizer isso, se você quiser, né? Se você quiser levar Maria para a sua casa. Então vamos repetir, agora todo mundo junto. Junto à cruz de Jesus, estavam de pé sua mãe, a irmã de sua mãe, Maria, mulher de Cleofas, e Maria Madalena. Quando Jesus viu sua mãe e perto dela o discípulo que amava, disse à sua mãe: mulher, eis aí teu filho. Depois disse ao discípulo: eis aí tua mãe. E dessa hora em diante, Sandra a levou para a sua casa. Gente, como será que é levar Maria para dentro da sua casa? Será que João naquela hora, ele falou assim, depois eu vou fazer um paralelo, porque levar para casa não é só para levar para a residência, né? Mas assim, será que João naquela hora ele falou para Maria: espera aqui um pouquinho que eu vou dar uma ajeitadinha lá em casa? Que nessa correria toda, todo esse sofrimento, né? A casa está uma bagunça e tá tudo fora do lugar lá em casa. Com certeza ele não fez isso, né? Naquela hora ele abraçou Maria, com todo o sofrimento que ela estava vivendo, mas com toda a postura, todo o evangelho vivo que Maria também era, ele levou para casa. Então levar Nossa Senhora para nossa casa é levar também ela para a nossa vida, para o nosso coração. E tem que modificar a nossa casa. Porque se a gente for pensar assim, se a gente moldar a nossa casa, tudo olhando para Maria, como será que seriam nossos lares? Se a gente recordasse mais de que Maria está na nossa casa, que ela faz parte da nossa família. Será que existiria tanta gritaria? Será que existiria tanta falta de paciência? Né? Será que existiria assim tantos momentos em que a gente não quer fazer a vontade de Deus? Porque nós não podemos entender uma devoção a Nossa Senhora em que a gente só olha para Maria para pedir, né? Para obter favores.
A verdadeira devoção à Nossa Senhora é para olhar para Maria e seguir um modelo, né? Se a gente olhar aqui para essas imagens, aqui tem uma imagem grande de Nossa Senhora de Fátima e tem outras ali, né? Essa daqui, aquela menorzinha, aquela que está ali no oratório, elas são muito parecidas. Pode não ter sido feita no mesmo molde, mas com certeza o molde dessa imagem aqui maior, não foi feita só essa, né? Foram feitas várias. Por isso que garante esses traços tão assim delicados, né? Tão perfeitinhos. Depois vem outra pessoa, vai pintar, vai colocar os detalhes. Então, assim, se a gente olhar para Nossa Senhora, aqui a gente está olhando só uma imagem, mas eu estou aproveitando aqui o exemplo, né? Nossa Senhora é um molde, né? O molde dos cristãos, para que a gente, olhando para Maria, a gente imite as suas virtudes, imite a sua postura. E para entrar nesse molde, pode colocar qualquer coisa, pode colocar pedra, pode colocar água. Vai ter essa forma do gesso? Não, né? Precisa ter aquela temperatura correta, né? O ponto certo, para quando chegar no molde, não deixar nenhum buraquinho, nenhuma imperfeição, a imagem não quebrar, né? Isso aqui é só uma imagem, mas eu estou aproveitando aqui que tem tantas imagens, né? Para a gente refletir nisso. Nós precisamos nos moldar no molde de Maria. Porque é um molde que não tem erro, gente. Não tem erro. E eu vou falar assim, é um molde que o inimigo não pode ver. Realmente Nossa Senhora, ela pisa na cabeça do inimigo. Por quê? Tem um exorcista, né, que ele faleceu o ano passado, em setembro, o Padre Gabriele Amorti, não sei se vocês já ouviram falar, um dos mais famosos exorcistas lá de Roma. E ele, uma vez ele falando com o demônio, num momento de um exorcismo, ele disse assim: por que você ruge tanto? Por que você grita tanto? Por que você se incomoda tanto quando eu falo o nome de Maria? Mais do que quando eu falo o nome de Jesus. E ele disse assim: é porque ela me derrota sem ser Deus. E ela é humilde. Então é para nós pensarmos, né? Jesus é Deus. Mas a criatura, Maria, ela conseguiu, né? Ela não era Deus. Não tinha, assim, mais do que nós, né? Claro que Deus, ela é concebida sem pecado, e Deus deu a ela essa graça especial, mas ela podia dizer não. Ela podia seguir mais ou menos o plano de Deus. Mas ela disse sim a tudo aquilo que Deus queria. Ela conformou a sua vontade à vontade de Deus. Mas com alegria, não com aquele pesar, ai, tá bom, eu vou fazer a vontade de Deus, né? Como muitas vezes as pessoas interpretam de maneira errada. Fazer a vontade de Deus, eu vou me conformar, né? Eu estou doente, vou fazer a vontade de Deus. Não é essa a vontade de Deus. A vontade de Deus é o nosso bem, é a nossa salvação, é a nossa verdadeira alegria. Quando nós não seguimos a vontade de Deus, seguimos o pecado, seguimos as nossas inclinações, nós temos alegriazinhas, né? Uns prazerzinhos, né? Umas alegriazinhas curtas, né? Mas quando a gente segue a vontade de Deus, aí eu vou recordar aquilo que a Alessandra falou. Nós permanecemos de pé. Como que essa mulher permaneceu de pé, vendo seu filho ter 50% do corpo todo dilacerado, todo ensanguentado? Como que uma mãe permanece de pé? Porque ela sabia que era a vontade de Deus. E o sofrimento seria muito maior de não fazer a vontade de Deus do que estar diante da vontade de Deus e não fazê-la. Olha que coisa, né? Por isso que nós precisamos seguir esse modelo de Maria. Na nossa casa, na nossa família, quando a gente se coloca diante de uma dificuldade, Senhor, qual é a tua vontade? Eu estou me inclinando para fazer isso daqui, mas Senhor, qual é a sua vontade? Nós, como os cristãos, nós não deveríamos nem falar o nome de Nossa Senhora para pedir a sua intercessão, se nós, na nossa vida, a gente não quiser fazer a vontade de Deus. É uma hipocrisia, não é?
a gente querer ser amigo de Maria. Eu sou devota de Nossa Senhora, eu amo Maria, eu rezo o terço. Mas quando o Senhor pede algo para nós, e eu vou falar, gente, pelo menos agora eu vou falar a Sandra aqui, a gente não é bobo, né? O Senhor mostra para nós qual é a vontade dele. Só que às vezes a gente finge que não entende, né? Ou às vezes a gente se distrai com todos os barulhos do mundo, com todas as coisas que a gente tem para fazer, e entra no fluxo descontrolado da vida. O Senhor está mostrando para nós a vontade dele. Só que a voz do Senhor vai ficando cada vez mais baixinha, 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 porque a gente às vezes não está em oração. A gente sabe o que o Senhor está falando e a gente não quer ouvir, então a gente vai falando mais alto, a gente vai deixando as coisas, a correria, e a gente vai abafando a voz de Deus. Mas Ele sempre fala. E quando a gente não quer seguir a vontade do Senhor, a gente não está sendo como Maria. Então, para a gente ser íntimo dessa mãe, porque a gente tem a devoção, uma verdadeira devoção à Nossa Senhora, a gente tem que ter essa intimidade com essa mãe. E a gente olhar lá para o lar de Nazaré. Quantas frases Nossa Senhora falou no Evangelho? Foram poucas, né? Mas elas, assim, são muito marcantes. E tudo se desenrolou, tudo aconteceu, né? A partir daquele sim. Uma palavrinha de 3 letrinhas, né? Mas de acordo com a vontade do Senhor. Então é para a gente olhar para esse lar de Nazaré e em tudo na nossa vida a gente perguntar: Nossa Senhora agiria assim? Será que eu estou agindo como Maria? E isso não é só para as mulheres, para os homens também. E naquele tratado, o Tratado da Verdadeira Devoção, de São Luís de Montfort, diz assim: a mais perfeita devoção é aquela pelo qual nos conformamos, unimos e consagramos mais perfeitamente a Jesus Cristo, pois toda a nossa perfeição consiste em sermos conformados, unidos e consagrados a Ele. Ora, pois que Maria é, de todas as criaturas, a mais conforme a Jesus Cristo, segue daí que de todas as devoções, a que mais consagra e conforma a alma a Nosso Senhor é a devoção à Santíssima Virgem, sua Santa Mãe. E que quanto mais uma alma se consagrar a Maria, mais consagrada estará a Jesus Cristo. Está lá no tratado no número 120. Então o motivo da gente se consagrar a Maria, de nós termos devoção a Maria, o nosso objetivo principal é se consagrar a Jesus. E olhando para ela, que soube fazer isso de maneira plena, né, no chamado dela. Mas nós também temos o nosso chamado, mas ajuda muito se nós olharmos para ela. E como era essa casa de Nossa Senhora? Não tinha holofotes na porta, a gente até chama daquela parte da Bíblia que ficou oculta, porque a gente não tem passagens na Bíblia, né, que fala sobre Jesus brincando, o que aconteceu. Mas esse tempo, e olha gente, foram 30 anos, né? Deus, o Verbo Eterno, ficou sob os cuidados de Nossa Senhora 30 anos. 30 anos ele ficou no regaço de Maria, no colo de Maria, aprendendo com Maria durante 30 anos. No lar humilde, aprendendo o seu ofício com São José de marceneiro. E o que isso quer falar para nós? Será que se nós quisermos sermos os tais, né? Os famosos, aqueles que estão sempre à frente, mandando em tudo, será que nós estamos nos conformando também a esse molde de Maria? Com certeza, as atitudes de Nossa Senhora, as coisas que ela disse, o exemplo que ela deixou lá dentro da casa dela, estava modificando toda a humanidade, porque levou isso para Jesus, influenciou Jesus. É como aquela árvore, né? A árvore quando cresce faz barulho? Faz barulho, gente, a árvore quando cresce? Não faz barulho. A gente às vezes não nota porque é tão devagarinho, né? A árvore vai crescendo e ela cresce mais para baixo do que para cima, né? Vai lançando as raízes,
E vai crescendo, mas vai aprofundando as raízes. E a árvore está lá. Ninguém pode dizer que ela não está lá, né? E naquele lar de Nazaré também. Toda a salvação da humanidade, tudo que Jesus ia sofrer na sua paixão, os alicerces estavam sendo lançados ali, no lar de Nazaré. E quando a gente tem devoção a Nossa Senhora, a gente tem que fazer essa associação ao nosso lar. Porque não adianta a gente querer ser um ótimo profissional, fazer sucesso, tudo aquilo que nós possamos causar fora da nossa casa, se dentro da nossa casa, lá onde a árvore cresce, nós somos quem? Que raiz nós estamos lançando? O que nós estamos fazendo pelo bem da nossa posteridade hoje em 2017? Porque os netos que virão, eles dependem das nossas escolhas hoje. Já pararam para pensar nisso? Que aquilo que nós fazemos hoje, as nossas escolhas hoje, as nossas atitudes hoje, a nossa escolha de ser santo ou não, compromete toda uma descendência. Como aquilo que Nossa Senhora escolheu ser para o menino Jesus influenciou toda a descendência até hoje. E outra coisa que é importante a gente falar, eu estava falando assim, começando a falar da verdadeira devoção, mas existe também a falsa devoção e também a aversão à devoção a Nossa Senhora. Por que será? Lá em Gênesis estava escrito assim: porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e a dela. Ela te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Por quê? Por que tanto ódio a Maria? Por que hoje em dia tanto ataque à figura de Nossa Senhora? Como naquele tempo, lá no Evangelho, Nossa Senhora não fazia alarde. E hoje também ela não faz alarde. Quem tenta fazer alarde é quem quer tirar dos corações Maria. Porque sabe que tirando Maria dos corações, rapidamente também tirará Jesus Cristo. Porque Jesus veio do ventre dela. Santa Brígida tem uma frase que ela disse assim: uma única inimizade Deus promoveu e restabeleceu. Inimizade irreconciliável, que não só há de durar, mas aumentar até o fim. A inimizade entre Maria, sua digna mãe, e o demônio. Entre os filhos e servos da Santíssima Virgem e os filhos sequazes de Lúcifer. De modo que Maria é a mais terrível inimiga que Deus armou contra o demônio. É para a gente refletir, né? Quantos ataques a Nossa Senhora. Quando não consegue tirar Nossa Senhora, tenta pelo menos, né, diminuir o nosso amor a Maria. E diminuindo o nosso amor a Maria, tudo aquilo que é virtude de Nossa Senhora também diminui em nós. Porque se nós perdemos as nossas referências, para quem que a gente vai olhar? Né? Para quem que a gente vai olhar? E também sobre a mensagem de Nossa Senhora de Fátima, que depois, semana que vem, continuando o seminário, né? De maneira especial, o Heraldo vai falar sobre Nossa Senhora de Fátima. Foi perguntado para a irmã Lúcia: por quê? Por que 5 sábados reparadores? Né? 5 sábados reparadores ao Imaculado Coração de Maria. Porque já tinha a devoção dos 9 primeiros sábados, né? São as 7 dores de Nossa Senhora, por que 5? Aí nem a irmã Lúcia conseguiu responder isso, né? Depois diz assim: no mesmo ano, o próprio Senhor Jesus Cristo apareceu à irmã Lúcia e revelou-lhe o motivo de serem 5 sábados da devoção reparadora ao Imaculado Coração de Maria. E ele disse assim: são 5 as espécies de ofensas e blasfêmias contra o Imaculado Coração de Maria. Primeiro, as blasfêmias contra a Imaculada Conceição, né? Dizer que Nossa Senhora não foi imaculada, que ela foi concebida com pecado, que ela era uma mulher qualquer. Ela é Imaculada Conceição.
E lá em Lourdes ela disse, né, para uma menininha simples, que nem sabia de nada do que estava acontecendo na igreja, isso ainda não era um dogma assim, oficial, né? E ela disse para o padre, ela disse, eu sou Imaculada Conceição. E o padre falou, você sabe o que é isso? Ela disse, não sei. Porque ela era uma menina humilde, simples, né? E quanta batalha, né? Quanta gente, né? Principalmente na parte do protestantismo, né? Existe uma coisa assim para falar de Nossa Senhora, né? Que ela não foi concebida sem pecado. O segundo ponto, contra a sua virgindade. Porque no Catecismo da Igreja Católica nós aprendemos, isso é dogma também da Igreja. Quando a gente vai contra o dogma, a gente não pode nem se dizer cristão, né? E quantos cristãos muitas vezes falam, mas não é bem assim, né? Isso é uma coisa bonita, mas não é bem assim. E aí vem muitas vezes o protestantismo para reforçar isso, dizendo que Nossa Senhora, como ela pode ser virgem? É um mistério, mas ela virgem antes do parto, antes de Jesus nascer, ao Jesus nascer e depois de Jesus nascer. Se a gente não sabe explicar o mistério da Santíssima Trindade, a gente vai querer explicar a virgindade de Maria? Isso não compete a nós, mas é dogma da igreja, né? Outro ponto, contra a maternidade divina. E ao mesmo tempo recusando recebê-la como mãe dos homens. Aqueles que dizem que Maria não é mãe de Deus, que é mãe só do homem, não de Jesus homem, não de Jesus Deus, mas Jesus é um só. Maria é mãe de Deus, ela é filha de Deus. E isso nós não podemos discutir nem contestar. Mas para que tanto ódio do inimigo investido contra Maria? Para tirar Maria do coração dos homens. Outro ponto, os que procuram publicamente difundir nos corações das crianças a indiferença, o desprezo e até o ódio contra essa Imaculada Mãe. Se nós não ensinarmos nossos filhos desde bebezinhos, né, a amar Maria, de uma maneira muito simples, né? É muito fácil para uma criança amar a mãe. Por quê? Porque o maior vínculo que uma criança tem é com a sua mãe, né? Então dizer, olha lá a mãezinha do céu, a minha mãe, a sua mãe, a nossa mãezinha. Do mesmo jeito que eu cuido de você, a mãezinha cuida de você também, cuida de nós. Manda um beijinho para Maria, rezar Ave Maria. Coisas tão simples, né? Que nós fazemos com as nossas crianças, tirar isso do coração da criança. Para que quando ela vá crescendo, né? E ao mesmo tempo que quer tirar Maria do coração da criança, ao mesmo tempo quer tirar a figura da mulher, a figura da mãe, né? Da família. Olha como tudo vai ocorrendo ao mesmo tempo. E o quinto ponto, que nós estamos vendo bastante também, infelizmente, os que a ultrajam diretamente nas suas sagradas imagens. Eis, minha filha, o motivo pelo qual o Imaculado Coração de Maria me levou a pedir essa pequena reparação. E em atenção a ela, mover a minha misericórdia ao perdão para com essas almas que tiveram a desgraça de a ofender. Quantas imagens de Nossa Senhora, né? Sendo quebradas, tantas igrejas sendo profanadas nas imagens de Nossa Senhora. Por que tanto ódio? Né? Por que tanto ódio? A Mãe de Deus, ainda se fossem as nossas mães, mas nenhuma das nossas mães está sendo combatida. É a Mãe de Deus. A Mãe de Deus, porque nós estamos num mundo que não quer Deus, né? E vai ali no alicerce mesmo. Tira a Nossa Senhora. Tira a devoção pura e simples do povo. Tira. Não consegue tirar? Enfraquece. E aí aí eu posso até fazer um paralelo aqui com as falsas devoções. Porque até então a gente está falando aqui sobre todo esse ódio do inimigo contra Nossa Senhora. Mas existe também a falsa devoção. Como que se nós entendêssemos a força de uma verdadeira devoção a Nossa Senhora, nós receberíamos mais os frutos que ela contém. Mas muitas vezes a gente vive de uma maneira assim, né, tão relaxada, tão externa, tão pobre, por um relaxamento espiritual mesmo, uma preguiça espiritual, por às vezes não se aprofundar nesse mistério. E no tratado diz assim, a devoção dos devotos críticos, que diz assim,
tem até uma certa devoção a Maria, mas fica criticando a devoção do povo simples, porque aquela devoção do povo simples, não, imagina, eu sou estudado, fiz pós-graduação, eu vou ficar aqui rezando a Maria concebida sem pecado, rogai por nós, recorremos a vós. Entendeu? E não cabe, a pessoa só faz aquelas orações difíceis. Então esses são os devotos críticos. E eles ficam assim, indignados de ver o povo se ajoelhando diante de uma imagem de Nossa Senhora. É claro que nós temos que saber diferenciar, né? Quando a gente entra numa igreja, saber quem é o Senhor, onde está o Senhor, o Santíssimo Sacramento, né? Agora, outra coisa é você ter uma aversão à devoção a Maria, a você fazer uma reverência a uma imagem de Nossa Senhora, fazer uma oração mariana, né? Outra coisa, os devotos escrupulosos, aqueles que receiam desonrar Jesus se exaltarem Maria, não querem que falem tão frequentemente na Virgem Maria e não suportam terços e ladainhas, querem falar somente no nome de Jesus. Vocês já viram isso? Só entre os protestantes? Vocês podem falar também, né? Eu vejo isso não só no protestantismo, mas dentro da igreja também. E às vezes com aquela desculpa dizendo, mas Jesus é o único mediador entre Deus e os homens. Mas se nós olharmos Jesus é a cabeça, toda a igreja, né? Todos nós somos o corpo de Cristo. E no corpo de Cristo estão todos os santos, e também está Maria. Ou Jesus é só a cabeça? E o corpo de Jesus, né? Será que a gente pode beijar a face de Jesus e chutar o corpo de Jesus? Será que Deus não se utiliza dos mediadores, que são a igreja, os sacerdotes, na igreja triunfante os santos, principalmente Maria? Então a gente não pode jogar isso, né? Seria uma recusa a tudo aquilo que está no catecismo. Os devotos exteriores, aquele que só rezam com os lábios, rezam terços, mas as suas atitudes estão totalmente às avessas das atitudes de Maria. Claro que nós não somos perfeitos, mas se a gente quer receber alguma graça, algum prodígio, se a gente quer ser abençoado pela devoção a Nossa Senhora, o mínimo que a gente faz é querer se conformar a esse molde santo, né? A gente não pode viver uma vida de contra-testemunho. Eu rezo o terço e falo palavrão, saio da igreja rezando o terço e estou falando palavrão, estou amaldiçoando meu filho, estou rogando praga e maldição para aqueles que fazem mal para mim. Maria agia assim. Então essa é uma devoção somente exterior, que o inimigo muitas vezes se utiliza disso também, né? Aqueles também que se entregam às suas paixões têm uma vida conforme a sua própria vontade. Não, eu sou devota de Nossa Senhora, a misericórdia de Deus é grande. Eu não vou na missa, mas Deus, na sua infinita misericórdia, vai olhar para mim. Não, eu não vou fazer nada disso, não vou na igreja, porque a misericórdia do Senhor e a Nossa Senhora, eu tenho a minha devoção a Nossa Senhora, né? Essa é um devoto presunçoso, porque quer viver da sua maneira, a sua vontade, e se refugia no manto de Maria. Mas Nossa Senhora é refúgio dos pecadores, mas ela também é modelo dos cristãos. A gente não pode pegar só uma partezinha, uma jaculatória da ladainha, essa daqui serve para mim, o resto eu não quero, né? Às vezes a gente age assim, né? E aqueles devotos inconstantes, ora reza o rosário inteiro, né? Nossa Senhora, depois acontece alguma coisa, nem lembra de Maria, nem lembra de imitar as suas virtudes. Eu estou falando assim, mas é para a gente olhar para nós também, né? Muitas vezes nós podemos agir assim. Os devotos interesseiros, é aqui o mais comum, que acontece muito, né? Recorrem a Maria nos casos de necessidade, de doença, quando precisa de um emprego, né? Vão até o santuário de Nossa Senhora Aparecida, com a carteira de trabalho, mas sai de lá, e aí? E o dia a dia? Recebeu a graça de Nossa Senhora, mas e aí? E a vida?
E a sua própria vida está conforme o que Jesus pede? Porque não é uma troca. O Senhor não faz conosco trocas. Mas para a gente manter a nossa vida sob a bênção do Senhor, nós precisaríamos assim perseguir a vontade do Senhor, querer estar com Ele, né? Não simplesmente obter favores, porque posso até abrir um parênteses aqui, gente. Ser curado ou conseguir alguma coisa que você quer muito, se for só isso, a gente pode até, não é numa sessão espírita, fazer lá uma cirurgia lá espiritual, você recebe o que você quer. Se for só ir lá para receber o que você quer, tem inúmeros lugares. Mas conformar a sua vida à vontade de Jesus Cristo é uma outra história, né? E o que o Senhor faz conosco, Ele nos dá, né? O que o Senhor dá para nós, Ele nos dá, é gratuito, né? Agora falando um pouquinho assim, para a gente não ter o cuidado da gente não pertencer a esse número, né? Porque a verdadeira devoção, ela é interior, ela parte de dentro da alma, da estima que se tem a Nossa Senhora e da consciência da sua grandeza. A verdadeira devoção é eterna. Confia em Nossa Senhora como um filho confia em sua mãe. Dirige-se a Nossa Senhora nas necessidades, mas também na luta contra o pecado, contra a tentação. E não tem receio de incomodá-la. É a intimidade com Maria, né? É o que eu estava falando aqui agora, né? Da gente não recorrer a Nossa Senhora só nas nossas necessidades, mas essa intimidade de falar com Maria sempre, né? A verdadeira devoção é santa. Ela leva aquele que é devoto de Maria a recusar o pecado, a preferir perder privilégios para ser santo. Isso é sinal de que a gente realmente tem uma devoção à Nossa Senhora. E é constante, mesmo nas dificuldades, mesmo quando as coisas não vão bem. Se refugiar em Maria. A verdadeira devoção é desinteressada, né? Não se dirigir a Maria só para satisfazer seus interesses, mas porque aquele que segue Jesus, aquele que ama Jesus, ele sente assim naturalmente uma atração em seguir Maria. Porque aquele que quer seguir a Deus, aquele que quer viver a santidade, aquilo que respira a santidade nos atrai. Eu quero ser como Maria, né? É o meu modelo. Quando a gente estava cantando aqui, Sou Todo Teu, gente, isso é tão sério. Ser de Maria, sou todo teu, totus tuus, de São João Paulo II, é dar tudo a ela. É dar tudo. Imagina você ter seus sonhos, você ter assim até os seus projetos, mas tudo submeter a Maria. E sabendo que isso não diminui o nosso amor a Jesus Cristo, muito pelo contrário. No comecinho da pregação a gente não colocou aqui, quem nos deu Maria? Foi Jesus? Eis aí teu filho, eis aí tua mãe. Isso mostra assim uma obediência a Jesus. E para a gente trilhar esse caminho da intimidade, da verdadeira devoção a Nossa Senhora, é uma coisa assim para a gente seguir sempre. Porque é aquilo que eu já falei, eu vou até repetir. É hipocrisia a gente dizer que ama Maria, se na hora que a gente realmente fica ali, naquela dúvida, naquela luta para fazer a vontade de Deus, e a gente escolhe o mais fácil. Mas nós não estávamos olhando para Maria, né? Quantas vezes ela teve que fazer o mais difícil, né? Desde quando ela pedia, ela clamava pela vinda do Messias, né? Como todos, né, da religião judaica, mas Maria principalmente, ela pedia, mas ela imaginava que ia ser ela, né? Enquanto eu imagino, né, quantas mulheres, né, deviam pensar assim: ah, deve ser eu. Nossa Senhora fez o contrário. Ela jamais imaginaria que seria ela.
Vamos agora